Oi pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo de estrutura de dados. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre structs, que são estruturas de dados mais complexas, compostas de tipos primitivos. Também vamos utilizar conteúdos da série de algoritmos do canal do PET, que recomendo que vejam, o link está na descrição. Agora vamos à aula de hoje. Então, o que é uma struct? O que é uma estrutura? Uma estrutura é um grupo de dados ligados através de um nome. Esses dados são conhecidos como membros e podem variar em suas características, como variar no tipo e variar no tamanho. Então aqui eu tenho um exemplo utilizando a palavra produto, que une esses dados, que são a quantidade, preço, peso e nome. Então esses dados que têm tipos diferentes e ocupam espaços diferentes na memória, são unidos através da palavra produto, através dessa estrutura. Como é que eu faço isso? Eu preciso da palavra-chave struct. Então essa palavra-chave struct, ela pega e cria um contexto através das chaves, onde qualquer variável criada aqui dentro vai fazer parte dessa estrutura. Então aqui embaixo no código principal, eu estou utilizando essa estrutura que eu acabei de criar como um tipo para uma variável. Então essa é uma das maneiras de se utilizar a estrutura. Então eu criei o produto 1, que é uma estrutura produto. Então quando eu faço isso eu aloco espaço para esses dados na memória, e eu posso utilizar esses espaços para poder armazenar as minhas informações. Então a sintaxe para isso, né, é produto, que é o nome da estrutura, o nome da variável, produto 1, e para poder utilizar esses espaços, o nome da variável que eu criei e o nome do membro que eu quero acessar. Então aqui eu estou acessando o membro nome e o preço do produto 1 para atribuir os valores biscoito para o nome e 3 para o preço. E nesse exemplo aqui simples, eu estou mostrando esses valores na tela, para vocês poderem ver que essa atribuição deu certo e tudo mais. Então, eu vou rodar esse exemplo aqui no Build and Run, para poder visualizar isso em prática, né? Então, ele pegou e conseguiu atribuir o nome ao produto e o preço ao produto. Voltando para o código, a gente consegue ver que essa é uma aplicação bem simples da estrutura, mas você vai poder utilizar para umas aplicações mais complexas, como por exemplo, um caixa de supermercado, onde você vai ter uma lista de produtos e esses produtos vão ter várias informações. Então você tem uma lista e você tem o preço, a quantidade, o nome dos produtos e essas informações importantes para esse tipo de programa. Então a gente já consegue ver o uso das estruturas em programas, né, em programas variados. Agora a gente vai partir para um exercício que a gente também utiliza funções, né? Também utiliza uma função. Então vamos lá para o código. Nesse exercício aqui, utilizando funções, eu vou precisar de uma estrutura chamada pessoa. Essa estrutura vai ter membros de nome, altura e peso, né? Nome do tipo string, altura float e peso float. Então eu vou estar precisando também utilizar uma função chamada calcular o IMC. O que essa função faz? Ela pega e mostra na tela o peso da pessoa sendo dividido pela altura da pessoa ao quadrado, né? Altura multiplicando a altura, para poder calcular o IMC, que é o índice de massa corporal. Então ele tem essa fórmula aqui, né? O peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Para poder fazer isso, eu vou ter que criar essa função que tem as seguintes características, né? Ela não retorna nada, ela é do tipo void. Não retorna nada para ser recebido na função principal do código. Recebe uma pessoa, né? Então, geralmente, quando eu quero receber algum valor por uma função, eu tenho que dizer que é do tipo inteiro, que é do tipo flutuante, que é do tipo string. Mas nesse caso, eu tenho que dizer que é do tipo pessoa. Então, esse é um exemplo de utilizar uma estrutura passando por parâmetro para uma função. Então, aqui embaixo, na função principal, eu tenho algumas coisas acontecendo, né? Então, a função do código mesmo é capturar os valores de nome, peso, altura da pessoa na interface, né, no console, e armazenar esses dados para depois calcular o IMC dessa pessoa, o índice de massa corporal dela, e mostrar na tela. Então aqui no começo eu armazeno um espaço na memória para minha pessoa, para minha primeira pessoa, depois crio variáveis auxiliares para poder salvar o nome, a altura e o peso dessa pessoa, e peço para a pessoa digitar o nome, digitar a altura e digitar o peso, para poder utilizar na minha função de calcular o IMC, né? Então aqui eu salvei o nome, a altura e o peso com o sim, né, com a palavra-chave sim. E agora, a parte seguinte do código, eu atribuo o valor do nome, altura e peso à minha pessoa 1, à estrutura de pessoa 1, para poder, no final das contas, né, passar para minha função calcular o IMC a pessoa com esses dados armazenados. Então tem uma pessoa
mesmo com nome, altura e peso, e passo por parâmetro para a função calcular o IMC. E daí sim ela consegue fazer esse cálculo, né? Então dá para observar aqui que ele recebe a pessoa. E daí você vê que ele tem essas informações, né? Pode usar o peso e a altura da pessoa para fazer os cálculos que são necessários para calcular o IMC. Então eu vou pegar e rodar o código agora, né? Apertar Build and Run, construir e rodar, para poder observar como o resultado dessa interação, né? Então aqui a primeira coisa que aparece é para eu digitar meu nome, Gabriel, depois a minha altura, 1,66, depois meu peso, que é 55. Então aqui ele consegue calcular meu IMC, que é 19,95. Então eu consegui fazer de uma maneira organizada aqui, né? Juntar os dados de uma pessoa numa estrutura de pessoa chamada pessoa 1 e passar por parâmetro para uma função, para enfim essa função calcular meu IMC e mostrar na tela. Então esse é um exemplo aqui um pouco mais prático do uso de uma estrutura. Ele é ainda um pouco simples porque eu posso fazer o mesmo exercício sem utilizar a estrutura, né? Mas mais pra frente a gente vai fazer alguns exercícios utilizando esses conceitos e mais conceitos avançados para a gente poder realmente ver a necessidade de aprender estrutura de dados, com códigos realmente que necessitam das estruturas para funcionarem direito. Esse último exercício finaliza o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai aprender sobre vetores e fazer alguns exercícios também complementando o conhecimento com o conteúdo da aula de hoje, que foi estruturas. Ajude o canal do PET, compartilhe nas redes sociais, dê um joinha no YouTube, comente, tire suas dúvidas. E é isso aí, até o próximo vídeo de estrutura de dados.